Tá gravando. Bora, vai ter bala? Vamos lá. Bora. Beleza. Vamos fazer aqui uma entrevista aqui com o Marcos Magá do Brasil. Ser entrevistado por droga é sacanagem. Ei, cara. Não rapaz. consigo, não. Que não? Vou ficar bem silencioso. A ideia da entrevista não sei se a gente pode falar dessa volta aqui, mas tem algumas curiosidades que eu sempre fiquei naquela gravação do Z. Porque parece um encontro assim, que eu não conheço as histórias, mas um encontro meio maluco. Meio maluco. Eu não sei, né? Primeiro, o Ellison, tipo, tu tava morando onde? Como é que tu começou a trabalhar com gravação? Como que eu comecei? É. Cara, primeiramente, acho que hoje à tarde eu tava falando com Perla sobre isso, de como que eu comecei. Eu, há muito tempo, já tocava. Eu tocava na noite, comecei tocando violão. E aí, com o tempo, isso foi mudando. Quando eu descobri o que era uma frequência, o que era uma curva de áudio, eu me interessei por aquilo. Eu passei a estudar o que era, e aí eu me encantei pelo universo da gravação, o que é. Depois disso, eu passei a estudar para poder entender as ferramentas e futuramente, como é hoje, fazer o que eu faço, que é trabalhar com produção, trabalhar com áudio e fonografia. Sim. Isso tu tava morando onde? Não, isso eu morava já em Manaus já. Foi lá que eu tive as portas abertas para poder conhecer as ferramentas, porque lá você tem acessos, né? Existem escolas onde você pode ir lá estudar. E aí o que acontece? É um outro universo. É muito mais fácil você, tipo assim, cara, eu quero estudar sobre isso aqui. Comprar isso também. Comprar equipamentos é muito mais fácil do que nessa região do Nordeste, né? Em específico o Maranhão em si, que algumas coisas que tem aqui são muito mais caras do que lá. Por causa da Zona Franca? Por conta disso, não, acho que por conta da importação do que vem dos Estados Unidos, desembarca primeiro no porto de Santos e Manaus, né? Que são os dois portos que tem no Brasil. Então, assim, dali que sai para o restante do país. Então, lá fica mais em conta, né? Não tão caro quanto aqui. Aqui é muito mais e não daria para eu montar um estúdio desse que eu tenho hoje, morando no Maranhão. E assim, a pergunta mais importante é o seguinte: como é que um conheceu o outro? Primeiro, como é que... Eu não sei se tu conheceu o Ellison, como é que aconteceu isso? Eu conheci Magá. Como? Quando? Eu coloquei num blog, né? Porque era blog, né? Falava de blog. Que eu procurava um artista diferente, né? Nossa produção. Com músicas autorais e algo diferente. Tipo assim, eu não queria mais um cover, ou um cara que imita fulano de tal. Não. Tem que ser um cara autêntico, né? Com letras próprias e algo diferente que me atraísse a querer produzir, né? E aí esse maluco aqui foi lá, postou as músicas e tal, mandou mensagem. O cara me avisou. Mandou e-mails pra mim. Tô resumindo um pouco da história, né? Tu encontrou tu viu ele num blog? Não, eu botei lá no blog. Ele botou um lance no blog. E um amigo meu... Procurava uma pessoa autêntica pra Isaac, ele olhou e falou pra mim. Aí eu fui e enviei. Ele falou, rapaz, esse negócio aqui, cara, é massa, dá pra ti, não sei o que. Eu peguei, tinha as musicazinhas que eu já tinha gravado, não assim, fuleiro no computador. Mandei 3 músicas, acho que foi. E aí eu pedi outras. Falei, cara, tu tem mais? Aí fui mandando outras músicas, mandava as músicas e as letras, pra eu poder entender o que tava sendo cantado, né? Porque eu falava, olha, eu quero a letra, porque só as músicas não dava pra entender o que ele cantava. Muito mal feito. Até hoje fica assim, cara, o que é isso aqui? Ele vai explicar, isso aqui é isso assim. Aí ele mandou as músicas as histórias e as letras. E aí eu fui ouvindo e lendo a letra. Falei, pô, que negócio interessante, pô, esse cara aqui é legal. Eu pesquisei se existia algo parecido. Tipo assim, se não era mais um cover. E a gente viu que não existia. Um cara, tipo assim, rapaz, um cara que mistura um brega com rock, as guitarras. Mas que eu te falei dos efeitos, né? Que eu sonhava em colocar esses efeitos, né? E com as letras assim, bem populares, de fácil entendimento para quem for ouvir. E a princípio, quando a gente gravou, produziu o Z de Vingança, muita gente ficava assim, pô, o que esse cara quer falar?
ouve de novo. O cara escutava 10, 15 vezes, ele se encantava pelo trabalho. Não diga-se nem tanto pela produção, e sim pelo que foi feito ali, pelo que foi impresso. Tipo assim, o que esse cara quer falar com essa música? Não, escuta mais vezes. E aí o cara ia ouvindo e acabava se encantando com todas as letras. Isso foi que fez o Z de Vingança ser um disco único, que até hoje ainda não vi um cara para fazer igual. Faz diferente, mas igual ou próximo do Z não. Porque lá tem... da precariedade. Mas assim, antes de a gente chegar nessa questão da precariedade, assim, o Magá não foi o primeiro artista que você gravou, né? Não, já gravei vários, cara. Ó, Assim, qual era o teu mercado? O que é que tu costumava fazer? Cara, eu gravo de tudo. Sempre gravei de tudo. Desde sertanejo, gospel, muito gospel, forró nem tanto, já gravei reggae. Recentemente gravei tambor de crioula, coisa que eu não tinha feito, mas como eu já tenho um conhecimento de como que funciona, não foi difícil. Então assim, gravo de tudo. Não tem assim, eu não gravo isso, não gravo aquilo. Não, cara, o que aparecer, eu sou um produtor, sou um profissional. Então o meu trabalho é o quê? Ouvir o cara que traz o material pra mim, e aí sim, eu pegar e produzir da melhor forma possível, para que o cara ouça, porra, tu deu o tratamento que eu precisava para as minhas músicas. Esse é o meu trabalho. Eu imagino que tu, quando procuraste um artista diferente, tu lançou essa mensagem, tu estava querendo justamente criar um portfólio específico. Sim, seria um diferencial, porque assim, de todos que eu gravei, tipo assim, esse se parece com esse se parece com aquele. Não existia algo diferente. Porra, tu fez um negócio inédito, cara. Não existia. E aí, como o Z de Vingança, aconteceu. Tipo assim, porra, tu fez um trabalho que se tu for ouvir daqui pra trás, daqui pra cá, tu não vai conseguir encontrar nada parecido. Esse foi o diferencial que teve nesse trabalho que a gente fez. E assim, na tua vida profissional, para as pessoas que foram tomando contato com o Z de Vingança no teu meio, qual foi o impacto? Cara, o que acontece na cabeça de muita gente, o que vem muito muitas perguntas. É como eu falei agora há pouco. O que o cara quer dizer? O que é que ele quer me passar com isso aqui? Porque às vezes ele passa essas perguntas Eu fazia as perguntas para ele, porque muitos me perguntavam. Eu falei assim, olha, um dia eu vou pedir para Marcos uma biografia sobre o disco, toda, de ponta a ponta. Porque cada música quer falar uma coisa. Então assim, muita gente, uma boa parte, me pergunta sobre o trabalho. Então assim, algumas que eu sei que ele já me contou, eu vou falar, não, mas aquele quer falar sobre isso, quer falar sobre aquilo. E aí as pessoas entendem de maneira muito mais clara. Mas depois da minha explicação que ele me passou depois. A gente quando ia começar a trabalhar, eu falava, cara, tu quer falar o que nisso aqui? A gente conversava muito. Não era chegar aqui e gravar, não. Cara, vamos sentar aqui, vamos bater um papo. E aí, tu quer falar sobre essa música? Não, isso aqui é assim, 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 é minha história, isso assim. Então isso facilitou muito eu entender as ideias dele, que eles me passavam, para eu poder produzir o disco da melhor. E o lance também, aí a gente foi o lance da amizade, e assim, porque eu me sentia mais à vontade, assim, né? Sim. Às vezes a gente ia gravar, às vezes lance de voz, aí tu me chamava, a gente sentava, aí tu puxava os papos e tal. Não, peraí, antes de gravar vamos conversar sobre isso, sobre essa letra, sobre o sentido disso. Aí quando tu ia, saca? Bem mais à vontade. Assim, mas o disco funcionou como esse cartão de visitas que tu estava procurando, assim? Com certeza. Muita gente foi pedir, gostei dessa produção, quero fazer... Com certeza. Isso aí foi o que mais, assim, pra mim, até hoje, foi um dos trabalhos que eu fiz que tem uma identidade única. Tipo assim, o cara quando ouve, esse trabalho aqui foi diferente. O cara que tem um CD, tipo assim, cara, aquele disco teu lá que tu gravou com o Marcos Magá, é um disco sensacional. Então isso pra mim é bom. Até a gente comentou sobre isso, na época, eu cobrei 5 mil pra fazer esse disco. Eu falei, cara, esse disco vale a pena fazer de graça. Porque eu sei que isso vai me trazer coisas boas pela frente. Pô, esse dia foi... Entendeu? Então assim, quanto que eu ganhei em grana? Nada. Mas eu ganhei muito mais do que isso, cara. Ganhei aprendizado, experiência, conheci um outro universo da música. Então assim, tudo que foi feito no trabalho do Z de Vingança e tal, hoje reflete aí, entendeu? No que aconteceu em São Luís, o que acontece, repercussão sobre o trabalho, matérias de jornais, blog, entrevistas. Um portfólio lá. Isso é legal. O pessoal me procura, aí eu falei, tá aqui meu portfólio, você vê matéria.
ele citando meu nome em revistas, em jornais. Então isso pra mim é bacana, não teria como eu comprar isso. Não tem como. Vamos falar então um pouco essa aproximação de vocês. Vocês entraram em contato via internet. Via internet. E Magá fala muito essa coisa, que ele não acreditou que tu disseste assim, pô, eu vou aí. Sim, até porque assim, olha só. Quanto tempo demorou esse vai e vem virtual primeiro? Cara, eu acho demorou que um bom tempo. foi uns meses Foi. isso, cara. Eu acho que... Daí ele mandou umas músicas. eu mandei. E tu ouvia, Eu mandei perguntava. 3 músicas, Foi. as primeiras. Tem outra. Aí foi que começou essa loucura de eu começar a comprar umas coisinhas melhor. Eu fiz não sei se tu te lembra, que acabou servindo também um pouco de pré-produção pro Z. Eu fazia umas baterias cachorro no teclado mesmo que você. Eu acho que isso demorou, cara, acho que uns 4 meses, não? 4 a 5 4, meses. mais de 4, 5. É porque eu não tinha muito meses. tempo para responder as mensagens dele. Aí eu ia lá, tava lá mensagem, música nova e tal, sempre com a letra. Então eu ia ler. Então assim, isso nos aproxima mais, a gente passou a ter contato por telefone. Porque por e-mail é complicado, tipo assim, tu manda uma pergunta, eu demoro Bicho, a a gente responder. precisa conversar escutando a voz um do outro, né? E aí isso foi que aproximou mais a relação, tanto profissional quanto de amizade. Porra. Porque eu acho que um trabalho desse, se fosse pensar só no profissional, não sairia como saiu. Sairia diferente. Tipo assim, eu precisei tentar entrar um pouco na vida dele e tentar sentir o que ele sentia naquele momento. Né? Então assim, mas para isso tu precisa o quê? Sentar com o cara, conversar, ouvir a voz, o que ele quer te falar. E aí tu consegue entender, pô, ele quer falar isso. Ele tem esse Aí lado. você vai incorporar. Não é só chegar, ligar o equipamento, isso é que é foda. Quantas músicas mais ou menos assim chegou a ouvir antes de tomar uma decisão, alguma coisa assim? Cara, na 4ª música eu tava certo. A primeira música veio muito tosca, entendia pouca coisa. Falei, cara, manda outra. E as sequências que iam aparecendo... Eu mandei a letra. Mandava a letra. Só que a gravação era muito ruim. Era muito ruim. Falei, manda outra. Obrigado. Até que chegou aquela música Pedra, que tinha uma guitarra muito massa. Falei, pô, essa música é legal. E foi aí... Eu lá tocar, o cara que sabia tocar lá. Como é? Eu pedi pra um doido lá tocar, o Ian que foi atrás de um cara lá, que o cara chegou com coisinha lá. Outra pessoa que tocou então pra facilitar a identificação. Então assim, quando eu escutei a 4ª música, eu falei, porra, legal. Porque as primeiras, então, que ele tinha mandado, que as que estão no disco, não dava pra eu entender. Se eu fosse gravar naquela mesma época ali, não ia sair nunca do jeito que ele pediu. Foi bom esse tempo que a gente ficou no papo, né? Na conversa assim e tal. Porque quando a gente se encontrou, assim, muita coisa já estava meio de... praticamente pré-produzido. As ideias já estavam praticamente já e eu tive também uma dor, assim, já sabia no momento, pô, esse cara... Vamos falar um pouco então da questão assim, da gravação em si. Você chegou aqui em São Luís, o Magal adiantou um pouco, vocês se internaram lá na casa onde ele morava. Ficamos confinados durante uma semana. Fala um pouco aí da... 8 dias. 10 dias. Foi 8 a 10 dias. Mas a viagem primeiro, daí tu te... Tá, vou fazer. E aí... eu fico... Eu acho uma das partes mais emocionantes, até tipo, como é, eu vou me tacar lá do... Cara, de Manaus. Pegou um busão, nada. marcou, Ele como é que foi? Veio de avião, não existe busão pra... O cara bancou toda a despesa de tudo. Ainda comprou uns pães lá naquele dia lá que eu tava ali, então eu ia comprar um pão. E eu fiquei fazendo esse... Quando tu voltou, pode contar isso aí? Claro! Eu não sei, conta, depois se não puder, daí a gente... Isso é legal, pode falar isso. Não, porque foi o seguinte, aí tava com um disco, a gente já tava conversado sobre as canções, não sei o quê. Aí ele foi, não existia essa música Viagem ao Centro da Queda. Eu vou falar, acho que tu vai te lembrar dessa história. Sim. Aí eu, nesse dia a gente liso, porque eu não tava indo pro Coco, né? Porque não podia ir pro Coco pro mesmo motivo que agora que eu tô aqui era. E como é que nós íamos gravar o disco se eu não ia trabalhar? Pro Coco vender coco, né? Sim, e vender coco e tal. Agora vendedor de coco ali na perto da Rua Grande. Aí o que acontece? Aí ele foi comprar pão, né? Tu saiu pra comprar pão com o Rian. E eu fiquei sentado ali, aquele estúdio, alguém não pode nem chamar aquilo de estúdio, né? Que era aqueles computadores. Esse aqui é o computador que a gente gravou você. Aí ele foi. Quando tu voltou, era bem pertinho assim a padaria. Quando tu voltou, eu falei, doido, eu fiz uma música. Eu falei, que música, pô? O disco tá fechado, tá maluco. Eu falei, eu acabei de fazer uma música. Aí eu toquei, fazendo rocks duros e pensando em Dolores Durão. Vamos gravar.
Eu nem discuti. Depois tu escuta. Aí, mas eu nem toquei a música toda. Porra, fazendo rock studio, pensando, não, vamos gravar isso aí. Foi massa, cara. Eu fiz a música na hora que ele foi pra Padre. Foi rápido. Então, assim, sobre a viagem. Cara, primeiro, eu peguei férias do meu trabalho, eu falei, cara, eu tô de férias, tô com uma grana na conta, vou pegar, vou fazer alguma coisa. E aí eu peguei e embarquei pra cá. Peguei 6 horas de avião de Manaus pra cá. Cheguei aqui no aeroporto e falei, cara, eu tô aqui no aeroporto, vem me buscar. E aí ele foi lá, me levou pra casa dele lá no centro, na Rua da Alegria, né, cara? Uma casa estranha. A Rua da Alegria. A gente subia, era essa escuridão, não tinha luz. Não tinha mais Eu não conhecia muito esse porto, moro num lugar assim estranho e tal. Mas eu não queria saber daquilo. E sim do trabalho que eu vim fazer com ele, porque Cara, pô, pelo tempo que a gente vinha conversando e tal, deu pra ver que ele era uma figura assim, das únicas, das poucas, da única que, assim, que existia até então. E aí chegamos na casa e tal, com mochila, contrabaixo, teclado, que tá até aqui também. E aí voltei lá e falei, porra, cara, vai descansar. Eu já tava com aquilo na cabeça. Se eu fosse descansar, eu ia relaxar o corpo. E aí eu acabava Tava na dormindo pilha e também, tal. Eu tava no fogo, né? Eu falei, não, cara, vamos gravar. Eu falei pra educação, mas eu tava doido pra gente gravar logo. Entendeu? Acho que é uma questão de, tipo assim, de consideração, né? A princípio, assim, não conhecer e tal. Eu falei, não, vamos gravar. A gente só começa a sacanear depois que a pessoa já Depois que conhece, né? E aí eu montei o equipamento e tal, fui refazendo solda de amplificador que tava quebrado e tal. Pô, Montei tudo e aí mandamos o baile e fomos gravar, cara. O Ellison é tão... Ele fala que eu sou maluco, mas ele é maluco também. Isso não, cara. Aí o que acontece? Não, pô, a gente chegou lá pra almoçar e tal, né? Aí, pô, todo mundo aqui, porra, a gente trabalhando direto e tal. Aí na hora do almoço, aí eu olho, o que aquele cara tá fazendo, velho? Aí tava com uma apostila de produção assim, comendo e olhando pra apostila de produção. Tipo assim, mixagem de não sei o que, com microfones e tal. Eu digo, cacete, esse cara é obcecado, Muito meu. louco, velho. Depois foi soldar os carros do dia. Depois soldar os carros, com esses carros todos fodidos. O equipamento que tinha na época era mais ou menos o quê? Qual foi o Cara, esforço de produção em termos técnicos, assim? Cara, o que acontece? Em termos de equipamento, eu acho que é assim. Dá pra chamar aqui de equipamento? Era o mínimo possível. Tipo assim, que dá um básico, muito básico, com poucos recursos em termos de estrutura. Não tínhamos um espaço adequado para fazer uma boa gravação, né? Guitarras com cordas velhas. Tinha uns 30 kg de ferrugem A guitarra era muito ruim. Era um string bag de brinquedo, pô. Desse tamanhozinho. Pois é. E uma outra que nem serviu pra nada, ela ficou lá parada. Pô. Então assim, microfone péssimo, cabos mais ou menos, porque os que eu trouxe. Como fazer um disco foda? Cabos péssimos, uma guitarra... Então assim, não foi fácil trabalhar com isso, mas como você pra trabalhar com algo, tu tem que ter um pouco de conhecimento, tipo assim, cara, é tirar o máximo que eu posso disso aqui. Tirou leite de pedra. Não é querer exigir, tipo assim, eu quero um bom equipamento para fazer um bom som. Não. Primeiro, procura entender como funcionam as ferramentas, em cima daquilo tu tira o melhor som. Então assim, naquela época foi o máximo que podemos tirar, com um microfone ruim, com uma sala ruim, com guitarra ruim, uma bateria mais ou menos, que não era lá essas coisas, peles já bem surradas do Rian, batia Tanto é que forte depois pra a caramba. gente pegou e relaxou a bateria e passou pro programado mesmo, que ele começou a gente viu que ia ficar muito ruim, cara. Quando tu gravou a parte lá de bateria, a gente gravou embaixo, não sei. Sim. E tinha a parte de cima, e a gente disse lá pra aquela parte lá Purão. escura lá, né? Aí tinha uma luzinha que a gente puxou um bico lá com uns 30 kg de fio. Aí botamos lá atrás, aí tentamos não sei o que, ele falou, cara, não vai... Ficou gravado, mas a gente percebeu que foi melhor a gente ter feito daquele jeito mesmo na máquina, porque não ia, não sei, ia ficar mais tosco. Porque então, ela assim, tava aquela guitarra maluca lá. Então assim, equipamentos foi Assim, o mínimo desculpa, usado. Uma interface de áudio via USB, microfone condensador de péssima qualidade, instrumentos ruins, mas em cima disso aí, a gente pôde fazer um som que, tipo assim, que não hoje em dia, se eu for falar, foi legal a qualidade? Não foi. Daria para fazer muito melhor hoje? Daria. Mas não teria o mesmo espírito que teve na época. O que a gente captou não foi a qualidade. E acabou ficando um negócio de uns... E sim o espírito que existiu ali durante aqueles 8 dias, 10 de gravação que a gente aprendeu. Tipo assim, ele me falava as ideias e vamos colocar. Então assim, a gente não captou qualidade, sim o espírito da coisa. Se fosse para gravar hoje, não sairia igual.
Mas mesmo assim é um disco que tá tocando pelo Brasil, né? Sim. Entrou nas rádios mesmo sendo gravado tão na raça, né? Toca no Rio também. Então por onde é que vocês receberam esse feedback? Até onde foi esse disco, vocês acham? Ou vocês sabem? Outro dia o cara tava me dizendo que tava tocando numa rádio, dessas rádios web, essas rádios conta, né? Tava tocando em Barcelona e tal. Um monte de lugar. Rio, São Paulo, Minas, Porto Alegre e tal. Tudo a gente recebe assim, de que gosta e tal. Como é que era a rotina de trabalho da gravação do Zé? Cara, era complicado. Era, pra mim, uma das mais cansativas que eu tive durante todas as produções que eu já fiz. A gente começava muito cedo e não tinha hora pra parar. Quando alguém cansava ao máximo, a gente parava. Tipo, 2, 3 da manhã. Só que assim, a gente não ia intensamente. Tinha pequenas pausas de 10 minutos para tomar uma água, bater um papo. Porque não pode ser intensamente aqui. Porque senão tu perde o foco e tu acaba fazendo algo errado. Então assim, cansou, para um pouquinho, vamos bater um papo aqui, volta de novo. Quando ele parava, a gente conversava. Aí quando eu, cansei, Marco, vamos parar, vamos dar uma volta e tal. Então assim, era de 8, 7 e meia da manhã até 2 da manhã. Dormíamos umas 3 e meia, né? A gente ficava conversando, vendo revista, assistindo alguns DVDs de rock que tinha lá. Amanhecia o dia, 6 e meia, eu ia fazer o café, ele fazia o café, continuava de novo. Então assim, era de 7 e meia, 8 da manhã até 3 da madrugada e assim ia. Durante os 8 dias. Que loucura, meu Deus. Muito loucura. Hoje não, esse disco que a gente tá fazendo hoje, esse single, ele tá bem light, tá bem tranquilo, a gente não tá, tipo assim, fazendo o que fazia naquela época, porque eu sei que aquilo ali teve um desgaste tanto pra mim quanto pra ele. Mas só que a amizade que existiu entre a gente, tipo assim, foi tolerável, tipo assim, cara, eu tô forçando a barra, mas depois que terminou, pronto, continuou a amizade, ninguém, tipo assim, ficou inimigo de ninguém por conta de trabalho porque teve uma hora que ficou tenso. Foi tenso. No 5º dia, foi tão tenso que eu quase enchi ele de porrada. Ele me enchia o saco, falava, porra, velho, que chato. Aí ele, cara, vamos parar. E aí o legal... Mas a gente sabe pedir desculpa um pro outro, a gente tem esse tem negócio essas, até hoje, a gente tá trabalhando aí, ele também, né, enche o saco pra cacete. Né? Então assim, a gente parava... A gente pede desculpa no final do dia, a gente se Ele abraça. consegue me entender, tipo assim, para, velho, É para. carinhoso com Vamos aqui, vamos dar uma volta. A gente ia pra Praia Grande ali, conversar, batia um papo, ia num lanche, quando voltava, Mas era ele tudo falava rápido. assim, tu quer dormir, Wes? Não, vamos de novo. A gente volta, dava de novo. Teve, depois do 8º dia, a gente foi lá no Cachorro Quente do Souza, lá no Reviver. Cara, era tarde, era Eu me lembrei que teve essa saída, que foi o único dia assim que a gente saiu. A gente comeu Cachorro Quente lá do Souza, nesse dia porque eu queria matar o Guião também. Aí a gente voltou. Entre Mortos e Feridos, vocês deixaram de gravar alguma música? Teve alguma que ficou fora do disco? Tivemos que deixar, cara. Infelizmente. Eu gravaria mais canções, tipo assim, mas o tempo... Tu disse que tem, né? Ficou Tenho até as guias guardadas. Tipo assim, eu queria fazer com mais faixas, com 10 faixas. Só que eu falei, cara, não vai dar pra fazer 10 faixas em 10 dias. Vamos fazer 8 bem feitas, Foi a proposta do 8. em vez de fazer 10 mal feita. Porque eu tinha que voltar pra Manaus na terça-feira. Então, vamos parar, faz 8 músicas e fica bem feita. Quando foi no último dia, a gente terminou de gravar e tal, gravamos tudo, beleza, pronto. Ninguém ficou assim naquela pressa de tentar gravar e acabar não gravando. Essas guias ainda podem ser aproveitadas de alguma maneira? Vão ser aproveitadas. Tá doido, né? Vai lá começar outra briga já. Então o plano, essa pergunta, então, o plano era esse, gravar 8 Gravar 10 faixas, o plano do CD era 10 faixas, só que eu vi que não daria. no meio do processo. Dei 10, Por conta não do, foi 10, Dei 10. ele me mandou 10 faixas. E as 10 eu gostei. Mas não dava tempo. Eu falei, cara, não vai dar. O lance das 8 foi... Eu que convenci ele a fazer 8 músicas. Eu expliquei por quê. Porque nós tínhamos problemas de estruturais, a parte de equipamento, que não era lá essas coisas, travas de computador ruim. Então isso atrapalhou em 2 dias o nosso trabalho. Foi. Então, tivemos tempo a menos. Falei, cara, vou fazer 8 músicas. Na média foi uma por dia? Rapaz, inicialmente sim, depois deu uma caída. Foi, né? Eu me lembro... No terceiro dia passou. Eu me lembro de uma por dia, mas... Depois deu uma caída, porque a gente melhor teve- que tu lembra do dia que tu foi embora, numa terça-feira. Teve alguns atrasos com relação a amplificador que queimou, ter que ligar para um cara trazer outro, aquela coisa. Então isso
demorou um pouco. Mas nós conseguimos correr Foi. com o tempo atrasado. Eu lembro que tu tinha uma preocupação muito grande de reservar o dia pra mixagem, né? Sim, e foi feito isso no domingo. Assim, terminou o trabalho aqui, você voltou para Manaus. Quanto tempo de produção lá em Manaus você teve? Foi praticamente 27 dias, cara. Ficou direto só no Zé de Vingança? 27 Só dias? no Zé de Vingança. Eu só fazia pela parte da tarde. Porque depois eu voltei pro meu trabalho e ficava das 2 da tarde até 8 da noite editando, corrigindo algumas coisinhas que... E conversando, né? E mandando as mensagens, assim, ouve isso aqui e tal. Sempre no papo, porque o certo seria eu mixar aqui, só que o tempo não dava. Então eu fiz tudo lá, terminei, eu mandei, ó, tá aí o trabalho. E teve um negócio que, quando eu conheci Pablo que levou o disco pro Bruno Azevedo, Sim. né? Eu te contei essa história. E aí quando levou, tu me ligou, me mandou um e-mail, não sei o que foi. Pelo amor de Deus, não deixa imprimir com essas vozes. Eu vou melhorar. Foi. E aí fazia bem em cima da hora, já ia pra ser fornado já. E aí você cancelou. Foi. Aí eu falei pro Bruno Azevedo, não, cara. Aí eu falei, não, Paulo, o cara disse, tadinho. Porque tu ia mixar ainda algumas vozes. É porque tinha algumas vozes que estavam com alguns erros, tipo assim, algumas desafinações, que a princípio, por conta de tempo ser muito curto, não deu pra corrigir. Eu falei, ó, aborta isso aí. E aí eu fui refazer e mandei. Aquela participação de Alcione também caiu. Poucos, assim. Como é que é? A participação de Alcione caiu nesse momento. né? Foi. Foi aí que ela dizia, da Gringolô. Então... Será que isso estão... É basicamente isso. Eu tava pensando, não sei se isso vai funcionar, mas Dificilmente. eu vou falando de tipo assim, algumas músicas, ver se você se lembra de algumas coisas da gravação de músicas específicas, por exemplo. Vocês começaram por qual? Começamos por uma Viagem da Queda. Viagem ao Centro da Queda. E essa foi a primeira, que ela tinha tem um beat eletrônico. Eu falei, essa é mais fácil, vamos, assim, entre aspas, mais fácil. Todas são A gente fáceis. começou por ela. Não são fáceis não. Que foi justamente a música que tu fez aqui. Olha que tem um músico mesmo. Foi a música que tu tinha acabado de fazer quando ele já tava ela aqui. não tava. Daí a gente foi legal porque a gente pegou o frescor, assim, que ela tava nova. O que acabou de compositor fazer. sabe disso, né? Tu já canta assim com uma... Às vezes uma música tu vai tocando, ela já vai meio descansando, tu vai perdendo um pouco. E Viagem sendo daquela saiu do jeito assim, essa fresquinha que a gente E fez. na hora a gente não perdeu tempo. Eu me lembro de falar em negócio de história, e aí quando a gente foi gravar Dedos e Anéis, que não tinha a parte de que a polícia corre atrás do personagem. Não tem a história que fica uma sirene rodando, aí atenção, muita E a atenção, voz de megafone. uma voz no megafone. Isso não tinha, e eu andando de um lado pro outro, Ele não para, velho. cara, o que horrível. tu tá pensando? Tu fica... É tipo como ele é hoje, ele não mudou praticamente nada. o que te enlouquece. Vai fumar um cigarro, aí vai e volta, aí coça a cabeça. Cara, aí mas tu tá fazendo um negócio, vai tá ser normal. impresso aquilo, tu fica preocupado, procurando ideias, procurando insights. E aí, Ele não, ele fica aí sentado da hora que começar a E brigar. aí o que acontece? Eu tava fechando a música. Ele vai brigar na frente das câmeras, pô. Eu lembro que ele foi na janela com um caderno, tipo como esse teu aí, e começou a escrever um negócio. Eu falei, pô, esse cara tá aprontando. E A música prontinha. Eu tava fechando a música. Aí ele, pô, eu tô com uma ideia aqui. Eu falei, tal, velho. Pô, eu já tô com a música A música fechada. tava fechada. Só olha, vamos colocar aqui um cara correndo pela rua. Eu olhei pra você, tu é doido, cara. Eu falei, agora o personagem vai sair com a polícia, corre atrás dele. Quando eu falei, a polícia corre atrás dele, mas ele só olhou pra mim assim, como tipo, vou te fuder, pô. Então, assim, uma coisa que a gente sempre tem um com o outro. Confia em mim, acredita em mim. Essa é a E frase nossa. isso eu procurei, Fala tipo isso várias assim, vezes. porra, o Marcos é louco, mas tem uma Obrigado. loucura que tem um pouco de genialidade, coisa assim que você não encontra por aí, cara. E aí, quando ele falou isso pra mim, eu falei, sim, repete de novo aí. Porque a princípio foi loucura, eu fiquei aqui, ó. Eu fui tentar entender, porque, tipo assim, é uma ideia que as pessoas normais não têm. Pô, eu vou ser aqui destruir. E aí, cara, eu fui entendendo, eu falei, porra.
Aí eu falei, cara, isso é Aí massa. a gente vai botar a sirene e o cara vai correndo. Aí eu E eu vi que aquilo era legal. Só o cara correndo, só ele correndo. E ele fez tudo isso, gesticulou e tal. E isso foi legal porque facilitou eu entender a música. Falei, para aí, espera aí, vou botar aqui um espaço aqui. Eu aumentei um pouco mais a música. Foi. E aí fomos gravar, Fomos a guia da guitarra por cima. Foi. E agora eu quero os metais. E agora eu quero os metais. Tipo aquele de suspense, de filme, da polícia fugindo e tal. Eu pensei nos metais. Como seria? Aí, porra, já sei, fui colocar no teclado. É isso aí, velho. Então, assim, tudo isso. E quando a gente viu gravado, né? Eu me que se abraçou de foi uma loucura. Então, assim, tudo isso foi uma química. Com outra pessoa não aconteceria de jeito nenhum. E rola um negócio que eu acho que assim é difícil. Às vezes tu vai gravar em outros locais. Nós dois conseguimos um negócio que esse negócio da gente vibra junto, tá entendendo? Ele tem esse jeito todo tranquilão e eu mais, né, intenso e tal. Mas a gente vibra junto, a gente faz uma coisa, se abraça, saca? Tem Isso é aquela legal, coisa, sabe? isso Termina o dia, às vezes a gente briga, não sei o quê, Compadre, não, desculpa, não, eu entendi, né? Tudo pelo trabalho, vamos seguir. E a gente fica bem, vamos ali tomar uma história, sair e tal. Eu acho que a gente desenvolveu um negócio assim, e a gente não tem nada a ver, tu tá entendendo? Tipo assim, totalmente diferente. Totalmente diferente. O Marcos é um cara assim, muito elétrico, nem tanto. Bom. Um cara muito louco, um cara muito assim, muito ansioso, muito agitado e tal. E eu sou o contrário. Eu sento aqui, eu me concentro. Por isso que a gente consegue. Eu procuro te observar, ficar te olhando, ficar olhando ali. Mas eu tô lendo eu não sabia dessa parte, não. Tipo assim, você me pergunta uma coisa, eu tento ali responder e tal. É um jeito natural. Tipo assim, nada é forçado, é meu jeito. E ele tem um jeito assim, contrário ao meu, mas a gente se entende. A gente é amigo, porra. É como se fossem polaridades, positivo e negativo. O mundo negativo. gira dessa forma. Acho que teu lado, sei negativo. lá. Eu fumo, bebo. Tudo bem, pode ser. Então assim, isso dentro da música e hoje na amizade tornou-se um casamento perfeito. A gente se dá super bem. Nós nunca discutimos por nada. Eu nunca, tipo assim, o confrontei com alguma coisa, não. Ele tem as ideias dele, as opiniões, as crenças, eu tenho as minhas. Mas nós nos respeitamos ao máximo para que ninguém a gente não entra às vezes em determinados assuntos que a gente sabe que vai. Tipo assim, eu sei que ele não gosta disso, não vou mexer com isso. E vice-versa. E isso faz com que a gente caminhe por anos e anos sendo bons amigos, irmãos, ao ponto de defender o outro e falar, não, cara, ele não é isso não. 5 anos já com essa história, 4. Procura conhecer primeiro para depois você saber. Então assim, isso é legal. Isso foi construído dentro daquele processo de gravação, daqueles 10 dias produzindo, conhecendo. Isso foi legal. Então isso até hoje existe. Entendeu? Esse processo, agora vocês estão gravando 2 músicas por single, um trabalho novo. Como é que surgiu essa oportunidade de vocês voltarem a trabalhar juntos e se isso já está se projetando para a continuidade, que a gente sabe que o Magaco costuma sempre lembrar que o trabalho dele é uma trilogia. Sim. Como é que isso está sendo agora e como é que isso se projeta para o futuro? Assim? Cara, Responde. É porque assim, desde o Z, a gente nunca parou mais de estar conversando. Então a gente está sempre conversando. Eu ia até gravar pela facilidade, não sei o que, tal, né? A gente passou um tempo sem conversar, acho que uns 6 meses, eu acho, né? E aí eu fiquei assim, eu digo, pô, vou gravar não sei o que, tal. De repente a gente voltou com essa conversa. E tu me disse, rapaz, eu não sei quanto tu vai ficar aqui, tu é doido, vai pra Goiânia, vai pra não sei onde. E aí, mas tu tá aqui, quer dizer, facilitou. Então eu fiquei, pô, tu tá bem aí pertinho, meu irmão. Se a gente tem essa coisa, porque Tá em Pedreiras agora. Sim. Pedreira. O problema da gente era a distância, Que era muito longa. muito longo. Eu espero que tu fique por aqui um bom tempo. Tu foi morar tava em Goiânia, tava... Não, eu estava em Manaus. Manaus. Ele falou. E de lá fui para Pedreiras. Tá. De onde estou hoje. Sim, a outra pergunta. No caso, assim surgiu a oportunidade de vocês fazerem esse single agora. Aí eu cheguei e falei pra ele, cara, eu vou e tal. E aí esse single começou assim, a gente fez uma campanha na internet, né? Vários artistas gravavam vídeos e publicavam na internet e a gente só tá conseguindo também fazer porque as pessoas contribuíram, assim, tá? Iam lá, doavam o que podia, e eu juntei o dinheirinho que deu. Deu muita grana, né? Horrores. Aqueles 20 conto lá que eu te pedi emprestado, não vai ser assim. Aí
O que acontece? Aí o pessoal depositou essa grana. E quando eu falei pra ele, que eu falei o dinheiro, ele começou a rir. Ele falou, pô, velho, eu vou, mas não é por esse dinheiro. Até falei isso ontem, acho que... Não é o dinheiro, não é pela eu vou grana, porque eu cara. adoro teu trabalho, cara. Eu falei, porque assim... Eu tô com saudade e tudo, vamos se encontrar e fazer disso. Isso é legal. E a gente tá revivendo meio as ondas do Z aqui, moro? Sim, E a gente toda hora toca um assunto. Só que de maneira mais coletiva. Agora tem pessoas mais envolvidas. Porque na hora né? Isso não tá tinha sendo ninguém, não tinha interessante. amigo ali. Não tinha... Porque eu sabia que quando eu viesse pra cá, eu ia conhecer pessoas novas. Eu já ia falar de Eu você. quero que tu me apresente o Grole, me apresente, né, as De pessoas. Pablo, Pablo, tu aí eu falo. Então assim, eu vi você em vídeos que eu tenho gravado lá, vídeos que Ele fica vocês... acompanhando tudo esse Eu negócio. acompanho quase tudo. Então assim, eu falei, pô, vai ser legal porque eu vou conhecer os caras de perto. Se fosse pela grana, eu não viria. Mas meu lance maior não é questão de você vir e você ganhar. Até porque, É porque tu ganha dinheiro daqueles eu músicos nunca bons que fui tem um lá. cara assim, capitalista e mercenário. Assim, eu faço Não, com não, grana, não, cara. isso não. Me dá 10 mil que eu faço. Não. Eu acho que se constrói muito mais coisas sem precisar ter muita grana. Mas muita gente não entende dessa forma. Amigos meus, colegas meus de trabalho que trabalham com estúdio, são mercenários, cobram caro. Aí tu me pergunta, esses caras têm o que hoje? Nada. Tem amigos? Não tem. E eu tenho o quê? Eu não tenho grana, mas tenho bons amigos que eu posso assim, esses são meus amigos. E assim, o Isso Edson se ele conquistou. produz uma pessoa, a pessoa, hoje a gente estava, ou foi ontem, estava conversando sobre isso, a pessoa volta, saca? Constrói, assim, para toda pessoa que ele faz um trabalho, a pessoa fica com ele ali, querendo produzir, pelo temperamento dele mesmo. O Edson é uma pessoa muito massa de tu conviver assim, saca? E é difícil, né? Então, vocês então estão planejando já, depois dessa, agora que terminaram a parte de gravação do single, A gente terminou vocês estão hoje. planejando já o próximo parceiro, é o A gente vai Homem que gravar Virou o Homem que Circo, Virou né? Circo juntos, com certeza. Essa é a próxima. Até porque assim, algumas músicas que seriam gravadas no Zé de Vingança Já foi uma foram vez. transferidas pro Como é que virou circo? Foram. E algumas guias que tu já gravou, assim, ensaios, tu me mandou, eu falei, pô, isso aqui Melhor vai ser quebrar o legal. copo do que quebrar a cara. Essa música é linda, cara. Obrigado. Assim que eu Fui eu que aprontar, fiz. assim que eu aprontar essa música, eu já sei pra quem vou dedicar essa música. Porque ela tem uma história muito legal em cima dessa canção. Então, Legal pra ti que não viveu ela. menos mal, assim. Menos mal. Ainda bem. Então, assim, cara, Brincadeira. essas são letras que, porra, te encantam em tu ouvir. Então, eu já tenho uma ideia de como vai ser as próximas músicas, como é que vai ser gravada. Mas é como ele falou, tá esperando o momento certo para começar a produzir, a pré-produção, como que virou circo. Um disco que ele não começa para assim, vamos começar hoje no estúdio. Não. Tem que ter uma pré-produção, tem que ter ideias de muita gente para pegar, unificá-las e, opa, essa aqui é mais interessante, vamos aplicar. É Diz assim que a gente funciona tem o carinho disco. por ele nesse dia. Até porque você tem que ter um cuidado especial e ver o que ele te pede. A gente pensa pelo lado da música, não pelo meu ego, nem pelo ego dele. Não. Assim, a música está aqui. Não. E a música, Não é ela une igual. as pessoas, ela une a você. Então, assim, isso é legal. Mas se for pensar no meu ego e querer botar, não, vou fazer assim porque eu não. Não, a gente não tem essa Não parada. funciona. A gente sempre Pelo fala. bem da música. Pelo bem da música. Essa aqui é a frase que a gente sempre E a fala. música une as pessoas. Pelo bem da música. Não, é pelo bem da música. Eu queria voltar para aquilo que tava vindo umas histórias interessantes. Tipo, a Viagem da Cena da Queda, que foi a primeira que gravou, Sim. né? Daí veio a segunda que foi gravada na... A segunda, se eu me lembro, foi Dedos e Anéis. Foi a segunda música. A que deu mais trabalho. Por que que deu... Porque, primeiro, a guitarra que você usou do começo ao fim não prestava. Era um som muito Obrigado. ruim. E aí eu falei, cara, você tá com som de banjo. Vamos refazer. Eu falei, vamos refazer. Toda de novo. E aí, Parece que várias vezes. várias vezes, a guitarra não ajudava de jeito nenhum. Eu falei, pô, mas não tem nenhum amigo para pedir uma guitarra emprestada. Não tenho amigos em São Luís, Wellington. E eu só levei um contrabaixo e um teclado. Falei, cara, é o que nós temos? É. Ninguém ia me visitar. Eu falei, cara, ninguém aparece aqui pra te dizer. Eu perguntei isso pra ele, falei, pô, não tem um amigo teu que tem uma guitarra legal? Não tem. Então esse que a gente vai usar e usamos até o final. Até peguei um bombril lá e limpei as cordas pra tirar um pouco mais do excesso de sujeira que tinha, pra ver se melhorava o som. Então assim, foi a canção que deu mais trabalho. Mas ela ficou legal por quê? Porque ela tem esse clima, tem as histórias dentro dela.
sobre homem lúcido e perigoso que foge do centro da cidade, Eu com medo da polícia, que é a polícia. Depois eu fui descobrir quem era a polícia, e que eu não vou contar. Mas é um negócio legal. Tipo Agora você me assim, deixou nervoso. a música tem muita história envolvida. Se vocês quiserem descobrir, conhecer a eles não história, querem, não. vocês têm que procurar o autor. Isso, olha, ele vai te contar, mas eu particularmente não posso Por contar. muito dinheiro. Não vale. E teve coisas que foram depois não só mixadas em Manaus, mas foi outras coisas que foram gravadas. Gravadas não. Não gravamos mais nada. Metais, qualquer coisa, foi tudo programado Foi mesmo. tudo feito aqui. Não, Só que não os metais? os metais não, foram feitos tudo Não, aqui, tudo. menos os metais. Tu me disse que trouxe dentro de um HD. Foi porque assim, não tínhamos muito tempo para Mas eu não produzir. sei, eu não me lembro também. Existia um prazo, então assim, Posso estar enganado. eu não- fizemos... Os metais tu trouxe já veio Não. pronto lá. Depois a gente eu foi, não me lembro. depois a gente foi gravar depois. Sim. Foi feito depois. Foi, né? Porque aqui o tempo era muito corrido. é. E tinha que conseguir os metais. É. E falei, Me cara, disse vamos, assim, alguma coisa. vamos eu não gravar lembro. isso Fala aqui. tu, eu não sei, não lembro. vamos gravar isso aqui e o metal depois coloca. É. Mas fora isso, foi tudo feito aqui. Aqui, né? E editado em Manaus, mixado. Tudo. Baixo tu que botou? Foi baixo, eu coloquei de única coisa todas boa as daqui. músicas. Baixo e teclados. Pois é. Foi o que eu gravei. O disco todo vocês dois que gravaram, A né? gente gravou o disco sozinho, cara. Nós dois. Guitarra, baixo, teclado e Foi. programação. Pra gravar aquela. O Rian gravou a Meia Lua Bandeirola, em Vestido Negro. Vestido Negros. Foi. Foi. E dá aquele grito lá. Os gritos da música. Viaja Sendo Daquela. Isso, foram. Ele nunca vai conseguir. Sim, o Rian fazendo que fala. aquela- Assim, como é que a música do Magá precisa ser trabalhada para ser radiofônica? Como é que é essa matéria? Como é que é a abordagem que tu tem com a música dele? Ela já nasce pronta aos pedaços? Explica um pouco assim. Cara, o que acontece? Inicialmente, quando ele compõe uma música, ela vem praticamente pronta na cabeça dele. O que a gente tem que fazer, o que eu sempre tenho com ele, é ter um pouco de calma e sentar e entender. Cara, eu fiz essa música assim, ela pega isso, ela pega aquilo. Então ela já praticamente nasce pronta. Ele me falou um dia, falou assim, essa música é como se fosse um pássaro, que ele está aqui voando. Eu tenho que ver e pegar. Peguei, a música já vem pronta. Eu lembro de uma canção que tu fez, era em questão de minutos, tu saiu, ouve que já que eu volto. Quando tu voltou, pegou a guitarra, tocou o negócio aqui, eu falei, que é isso aí, doido? Eu acabei de compor, eu falei, que porra é essa, velho? Acabou de compor uma música, a música é muito bacana, que vai até entrar no que virou circo. Vai. É uma das canções que Acho eu tô ansioso para começar a Foi produzir. assim, acho que é a busca. Não é a busca, não, é aquela música... Até tu gravou ela com uma guia, é Fibers, né? Que é a... Sim. Ah, tá. Fibers. Fibers. Ela tá no show, sabe? Porque Sim, eu Legal, já vi, eu tô eu já assistindo vi, show. Agora eu já não vi um faço mais vídeo, show. vocês Já. tocando ela, legal. eu fazia shows, era com tudo isso. Daí passou pra Dedos e Anéis, foi pra terceira A música. terceira música, Foi Caixa de Pandora. Caixa de Pandora, exatamente. Foi. Cara. É uma música muito forte. O compositor em si, ele passou um sentimento ali que até hoje muita gente se pergunta. O que é que ele quis falar? É uma das músicas assim mais fortes e mais assim, como é que eu posso falar assim, depressivas, onde a primeira pessoa ela vive um momento difícil, de perdas, né, e passa por decepções, frustrações. Então foi uma canção difícil e eu lembro que foi a terceira música, que depois eu fui entender a história da música, porque a princípio tínhamos pouco tempo para discutir o que é isso aqui e tal. Era tudo muito As coisas que a gente resumido. discutiu mesmo, assim, de papo mesmo, de ficar conversando. A gente fez mais pelo telefone e por e-mail do Sim. que propriamente, né? Porque o tempo era, como tu disse, muito corrido. Corrido. O Nivandro, que é uma pessoa que tu ainda vai conhecer, pessoa muito massa e tudo, um amigão e tal, eu conheci ele também através do Zé, eu fiz as amizades, essas pessoas, todas, por causa desse disco que a gente fez. E aí ele fala que ele é a melhor música, definição de separação que ele já viu na vida dele, separação de casa, dessas coisas. Sim. É porque a música fala assim, É uma letra legal. E bem depressiva para baixo, né? Você vê sempre um cara. Ninguém se separa feliz. É uma desgraça isso. Daí passa depois pra qual? Tu lembras, Marcos? Pedra. Pedra. Essa música Pedra pra mim é uma das melhores, mais alegres.
ela tem uma guitarra muito gostosa, uma guitarra havaiana, Country né? também, sei lá. Pô, e pra mim foi massa gravar aquela música no contrabaixo. Falei, cara, essa música é assim. Aquela levada que tu faz lá na guitarra, aquilo quando eu escutei, falei, pô, que lindo, vai ser massa eu gravar isso. Ele já fica imaginando como é que vai. Aí foi fácil gravar. Acabou Por que o foi maluco fácil gravar? sou eu. Porque eu entendia já a música de lá de Manaus, o que ela queria dizer. Então, eu peguei o baixo e comecei a tocar. Foi divertida, foi Esse bicho gostosa. toca baixo bem pra porra. Não toco, já toquei. Tudo bem, tá bom. Então, assim, é uma canção alegre, pra cima, as pessoas que escutam, tipo assim, se identificam, né? elevada, A muito letra- bacana. A letra é meio maluca. A letra é muito boa também. Então, assim, é uma música legal, que eu gostei de ter tocado, não foi tão difícil quanto Vestido Negro. A parte E foi difícil que eu me difícil tirar. lembro foi essa do slide. Que aí aquela história que eu tava contando pra vocês. Que aí, pô, mas como é que nós vamos fazer? Nós não tinha nada e tal. E aí eu olhei O isqueiro. o isqueiro de acender o gás, aqueles já velhos que ele já Que joga nem lá pra acende acender mais. gás. Nem acende mais. Aí eu fui lá, peguei o vou gravar com esse isqueiro aqui. Aí peguei e gravei no isqueirozinho lá do fogão. E foi legal. Eu lembro quando terminou, a gente sorriu um pro outro, nos abraçando. Porra, que letra legal, cara. O resultado Ficou legal. Foi fantástico. O disco é realmente, cara, a gente sabe disso, o disco é um disco precário. Sim, mas ele tem aquele lance que tu fala, ele tem uma verdade do cacete. E o grande mérito, assim, que é todo do Ellison, é que a gente conseguiu dar uma cara pra ele. Tem uma estética muito violenta, muito diferente. Não é assim, eu escuto muitos álbuns assim e tal, lançados, inclusive aqui, que assim, aí o cara, um som tá meio de um jeito, o outro tá, tu saca isso? Aí o outro tá meio de outro, assim, sabe? Não tem O uma- Z é do do conceito, Eu também faço críticas violentas a esse disco, não sou assim. Unidade. É unidade. Ele é um disco que tu escuta e tu vê assim, porra, aqui o camarada, os caras que fizeram, sabiam que queriam tirar e sabiam que cara dá pra aquilo ali. Tu escuta ele do começo ao fim, saca? Tu não destoa, assim, tu não tem uma cor que... Ele não, ele tem uma cara, né, uma unidade violenta. É um disco assim. conceitual. Que é o grande mérito dele. Cara. É conceitual, assim, porque ele conta uma história só, na verdade, né? Ali tá falando só de uma coisa. É um disco sobre perca. Perca? Ou perda, não sei. Perda. Só no próximo entrevista pra saber. Será que é perca ou perda? Qual é a próxima música? A próxima Mas eu música. acho que é perda, cara, né? É sobre perder. É, sobre se fuder, na verdade. É um disco sobre o Vasco. É, sobre o Vasco, é. Na época eu era vascaíno. Daí depois de Pedra, Foi o pior dos erros. Pior dos erros. Essa letra, cara, essa pra mim é uma das melhores, um dos meus melhores textos, saca? Que eu estraguei num arranjo horroroso. Mas essa música é ruim, cara. Eu não escuto meu disco, mas quando assim ninguém tá botando e tal. Quando chega nessa música, não, cara, pelo amor de Deus, não aguento. E é um texto, se eu for olhar a letra é boa pra cacete, modéstia à parte, modéstia às fafas. A letra é muito boa, cara. Tem frases ali muito bacanas e tal, né? Bem originais, né? É, cara? Não tem cara. nada assim, tu copiou de fulano de tal. Não, cara. É tudo muito original. Aí eu. Pô, obrigado. Né? tu acha que tu vai regravar ela ainda, alguma coisa? Fazer uma coisa? Não, eu não gosto da ideia de regravar. Eu acho Mesmo que tu não tenha gostado do arranjo Mesmo que que eu foi. não tenha, cara, entendeu? Leve de lição pra não ficar vacilando de novo. Porque assim, a vida é curta e eu produzo muito, componho muito, eu tenho muita coisa pra gravar, não posso ficar olhando no retrovisor. Fez, Já manda foi. pra frente, tu tá entendendo? Aí outro dia eu tava conversando com o Thiago Massa e ele dizendo, não, tu tem que regravar esse Vestido Negro, cara. Não, cara, já foi gravada, bicho, ela já foi. É aquilo entendeu? ali, acabou. Ela viveu o momento dela, uma música é uma vida, entendeu? Você já fez a sua... E eu não regravo não, eu vou produzindo, momento mandando único, bala, né, cara? mandando madeira aí até umas horas, né, não, pai? Pode crer. E daí depois, vamos trocar de assunto? Negócio de madeira, tá? E a próxima? A próxima música. A próxima foi. Essa não, vocês também têm a mente suja. A próxima música foi aquela. Falta que Eu consumo pelos Consumo olhos. pelos Sumo olhos. pelos olhos. Uma letra linda também. Que eu pego assim, pô, É essa. simples, né? É, uma letra simples, mas tem assim uma. Como é que eu posso falar? A única música, aquela música foi feita também para quebrar um pouco o peso de porque um discurso muito pesado. muito carregado. né? Muito carregado. Eu digo, pô, ninguém vai cortar Vai o chorar, discurso. sempre vamos escutar uma disso. coisa mais trágica, talvez. Né? Então assim, essa música, né? Ela te dá uma. Tipo assim, como o autor, né? Tentando se reerguer,
conhecendo uma mulher no centro da cidade, ali ele se apaixona por essa mulher e ela nunca dá um ok pra ele. Porque ela não quer ele. E ele vai lá todo dia, compra uma bugiganga, compra isso, compra aquilo. Mas a intenção final é ver essa mulher, que era muito bonita na cabeça do compositor. Pode ser que ela exista ou não exista. Eu sei que uma vez eu tava lá no Chico, tomando umas cachaças e tal. Aí o cara falou, porra, aquela música consumo pelos olhos, cara. Pô, cara, eu sou louco por aquela música e tal. Esse cara depois virou um amigo meu, vou te apresentar aí, um cara super gente boa. Aí tal, eu falei, pô, música de amor assim, do cara encontrar. Eu falei, não, cara, essa música é sobre um serial killer. Não tem nada. Aí ficou decepcionadíssimo, eu tô brincando. Já é uma letra. Mas era um serial killer apaixonado. É, que ele só leva os olhos da mulher que ele maluco. Que horror. Já é uma letra legal, assim. Pra mim também foi bacana escrever ela, porque de cara eu entendi qual era a mensagem. Então eu consegui entender, assim, também o que ele queria me falar naquela música, né? Conhecendo uma pessoa, né? E esquecendo um pouco a depressão que ele vivia e tentando ser... Esse finalzinho tem que gravar de novo? Mas ele só cortou essa parte da tempestade que ele vivia. Eu acho que é uma frase pra ser cortada mesmo. A câmera tá certa. Ninguém jamais saberá o que foi esse lapso. Tudo bem, todo mundo já se vestiu. Consumo pelos olhos. Daí falta aqui, vestido negro, apelido de cachorro. Vestido negro já foi. Vestido negro não foi, cara. Não foi, né? Não, ele falou de vestido negro, mas antes da hora. Eu falei que foi difícil de gravar, mas não falamos É que a gente vestido falou que o negro. Bianchi que botou a panderola. Sim, mas Sim. não falamos dela não. Falta vestido negro e apito de cachorro. Tá. Apito de cachorro. Tá gravando? Tá. Apito de cachorro, cara. Não, vestido negro. É. Vestido negro. Podemos falar sobre ela? Ok. Já estamos aqui, o cara ligou. Então, o que acontece? Mais uma das músicas curiosas que o Marcos Magá tem. É uma das músicas assim que ela traz um pouco de escuridão e ao mesmo tempo de um cara assim que, tipo assim, ei, eu não vou morrer, vocês estão precisando morrer. Porque pelo que eu sei um pouco... É o cancelamento de um funeral, né? Pô? Sim, pelo que eu sei, Apaguem as velas e tal. o que eu sei da história é que muita gente torceu contra ao compositor que naquele momento ali, tipo assim, tá vendo? Olha, Então o que acontece? Ele mostra, ele prova para as pessoas, pro lado contrário, que aquilo não ia acontecer, que ele ia voltar. Tipo assim, sou duro cancelem na as queda. lágrimas, né? Esqueçam as dores. explicação mais Se intelectualizada, eu tranquem. sou um cara duro naquela. Sim, então assim, você sobreviveu à dificuldade que existiu naquela época. Porque se fosse um outro, talvez não estaria aqui hoje. Nem todos são Marcos Magari. Né? Infelizmente não são. Diz que a letra original não era Demitam das Dores. E tinha o garçom Alfredo também. Sim, sim. Cancelamento funeral, né? E apito... Cancelamento do funeral. E Porque apito... tem um negócio rapidinho, do cancelamento do funeral é uma coisa séria mesmo. Porque tem na música Dedos e Anéis, que são ligadas essas músicas. Porque teve mesmo essa parada, acho que eu te contei, né? Capa mesmo, porque minha mãe, ela ia num negócio lá, porque eu andava pelo mundo e minha mãe aqui em São Luís. Aí ela ia numa cartomante lá, e a mulher passou não sei quanto tempo, velho. Te contei essa história? A mulher só tirava essa carta da morte pra mim. Minha mãe quase me deixa, mãe, eu vou morrer desse jeito de agonia, a senhora me ligando. E aí, saca, cara, tirava direto. Por isso que em Dedos e Anéis tem esse, é melhor quebrar o copo, tem aquele verso, a carta da morte, insiste aí para você. É por causa desse negócio aí. Que é a mesma coisa que tá ligado com a história do funeral, porque depois eu vou ficar fazendo tempo achando que ia bater a biela, entendeu? Que eu ia morrer. Essa cartomante já acertou alguma? Você já matou alguém? Rapaz, minha mãe disse que ela não errava um, esse era o problema. Só não sabia quem, né? Tinha... O problema é quem. Não, morreu. Mas, pô, Marcos, morreu o coqueiro, nasceu o cantor. O problema era quem, né? E quando, né? E quando? Não, quem eu já sabia. Eu queria saber era quando. Quem eu já tava Parece que ela tá apostando até hoje nessa cara. acho que ela ainda tá... E eu tô na queda, né? Fumando meu cigarro ministro. Consegue mais não. Consegue não. E aí, apito de cachorro pra finalizar. Rapaz, essa música eu fiz em Santa Inês, no interior. Essa música foi a primeira música assim que eu fiz, que eu disse, pô, queria um carinho por aquela música, sabe? E o foda dessa música, cara, porque a letra dela era muito legal e eu perdi, eu também te contei essa parada, né? Eu perdi a segunda parte da letra. E aí o que é que acontece? Aconteceu uma coisa parecida com aquela outra lá, que, dos vinis,
Que... Sei. Só deixo as notas, só deixo as notas. Sei qual é. Essa cara, né? Aí eu perdi a segunda parte da letra. E aí o que é que eu fiz? Eu repeti a primeira. Até hoje eu sou puto com isso aí. Mas ela tinha uma letra muito maior. E eu fiz ela em Santo Inês, antes de vir pra cá. E foi a primeira música que eu fiz assim. Pô, cara, queria tanto assim, antes de bater a biela, gravar um disco e tal. E aí deu certo. E E eu nem morri. E a maioria delas tu escreveu por onde, assim, essas músicas? Já estava aqui em São Luís, ou foi... Essa foi em Santo Inês? Essa eu fiz em Santo Inês. Tá, mas eu tinha com outras canções que estão até que são mais antigas, né? Que vão entrar nesse disco agora. Por exemplo, Alcântara em Chamas, o Pablo conhece ela. Né? Tem uma história real também. Porque os caboclos do Mício aí derrubaram. E aí tem essa música que eu fiz, essa música que eu tive com 19 anos, assim, é muito velha mesmo, né? Bem velha. Ela era da Amnésia? Era pra ser da Amnésia? Não, eram as músicas que eu fazia só pra mim. Eu sempre tive esse negócio, pô, eu gostava de folk, eu gostava de brega, e não ia mostrar essas coisas para os caras. Né? Seria decapitado pelo movimento punk. E aí eu guardava pra mim. Essa música eu tenho desde os 19 anos, que é essa que vai entrar no nome que virou circo aí, chama-se Alcântara. Então tem momentos separados, assim. Mas do Z, eu acabei escrevendo tudo muito específico ali pra... Coisa de momento, né? E de construir um álbum com uma unidade, que contasse uma história. Fala um pouquinho mais sobre isso daí, no sentido. Eles vieram meio que numa mesma época, tipo as músicas do Z? Do Z. Ou tipo, tu tava... Quando tu fez a primeira, a segunda música, não, eu vou terminar esse tema, como é que... ou foi algo mais espaço que depois tu juntou, assim? Eu acho que surgiu, cara, primeiro o conceito. Eu queria fazer um disco sobre aquela condição daquele cidadão ali, daquela pessoa. E aí o conceito, eu acho que vem antes das canções, assim. Porque se tu escutar o disco ele trata praticamente de um único tema. Então o conceito veio até antes, saca? Eu tinha um monte de canção espalhada, mas eu queria fazer um disco que ele tivesse, saca? Ele contasse uma história, como que assim, pô, não sei escrever livro, vou contar uma história dentro de um disco. Então o conceito veio antes. Então todas as canções que eu ia fazendo, às vezes vinham canções que falavam de outra coisa, parede ou qualquer outra coisa, um amor bem sucedido e tal. Aí eu já deixava elas de lado. Só aquelas que tratassem daquele assunto iriam entrar. Acabou que entrou canções que eu nem gosto, assim, mas que o texto contava essa história. Então, em detrimento das outras coisas, assim, eu quis que falasse daquilo, que fosse um disco que tivesse um conceito amarrado, que fosse, entendeu? Que contasse uma história. Eu me considero assim, eu não sou músico, né? Quem toca comigo sabe que eu não sou músico. Eu me considero um letrista, assim, um contador de histórias, assim, sabe? Mas contador de história. Então, pra mim, é fundamental contar a história. A história tem que ter um sentido, né, pô? Tem que ter o enredo, né? Até pra falar... Se eu fosse músico, aí, rapidinho, se eu fosse músico, aí eu fazia sobre um almoço, sobre não sei o quê, mas aí eu teria toda aquela técnica, entendeu? Eu acho que entra... Mas no meu caso, eu uso um único artifício que eu tenho, a única qualidade que eu tenho, que é fazer um bom café e escrever boas letras. São duas já aí. Duas. É porque eu só tinha uma, essa outra eu adquiri. Assim, no caso, já tô me adaptando, assim. Já que a gente pode falar um pouco dessas duas músicas que vão estar no single, uma delas, inclusive, é de... Lei de Inácio. Fala um pouco das duas músicas. Quero falar. Posso falar desse aí? Vontade. Essa música, fui um dia fazer um trampo e tal, e acabei de parar lá no meio de umas cervejas e outra, fui parar lá no apartamento de Lei de Inácio, um dono da Carabina, né? E a gente ficou lá e de repente o Inácio pegou e tocou essa canção, cara. E eu nunca gravei música de ninguém. É difícil alguém me mostrar uma música e eu fiquei apaixonado pela música, cara. Falei, cara, vocês têm que me dar essa música. Eles falaram, me deram, assim, contentes por saber que a canção deles ia ser gravada, né? Por o Ellison Mello. E aí eu olhei essa música e fiquei apaixonado. E fiquei com ela rodando na cabeça. Pô, vou lançar um single, assim, então. E Tito é uma música que eu escrevi em São Paulo. Então eu acho assim que são duas canções que eu gosto pra caramba, sabe? Todas as duas eu gosto muito. E essa do Adair José, eu sou apaixonado por essa música. Eu adoro. É aquela que é minha, mas eu canto no chuveiro, sabe? Aquela música que tu gosta mesmo. É minha, não é dele. Essa aí é um single, eu tô super ansiosa pra lançar, sabe? Assim, mostrar pras pessoas, assim, depois quando as loucuras que o Ellison vai fazer, porque ele vai pegar esse material aqui e levar pro estúdio dele.
Então ainda vai trabalhar muita percussão, muitas ideias. Nós ainda vamos trocar muito telefonema, brigar muito ainda. Até chegar no produto final, assim. E eu quero lançar esse single depois do carnaval, assim. É um compacto, né? Ainda há tempo das pessoas contribuírem, porque tem um clipe também, a história do clipe da música. Inclusive eu preciso que contribua, porque eu ainda estou devendo um pouco de dinheiro para ele. Então, poxa, seria legal e tal, né? É complicado esse negócio de colaborar por internet. Eu nunca tinha feito, não. Mas assim, até que tá funcionando. Mas eu queria até aproveitar o espaço aqui da TV Globo para pedir aí, se a galera ainda tiver uma grana e tudo, depositar lá naquela conta que está lá no grupo lá. Que vai aparecer depois aqui. Eu te pago, É isso. Mais alguma curiosidade de vocês aí? Alguma Eu pergunta? tenho uma. Nessa tua andança itinerante, Ele também produção tinha itinerante, tem alguma história parecida com a história do Marcos Magá? Não. Claro que não. Eu acho que isso foi um De combustível. fato, se eu disser que tem. Foi um combustível a mais para eu fazer o que eu fiz. E tipo assim, eu me arrependo pelo que eu fiz? Não, eu faria tudo de novo. Então assim, foi algo único, onde eu não me arrependo, onde até hoje ainda não vi igual. Tipo assim, cara, tem um cara lá que é parecido com o Marcos, que tem letras parecidas. Não existe. Então ele é único. Então assim, eu faço questão de ir onde ele estiver para produzir. Como vocês viram, eu trouxe um monte de tranqueira, que é complicado carregar material dentro de van, de ônibus. Cansa muito, mas é prazeroso. No fim das contas ficam as histórias, a convivência que temos em uma casa. Então assim, Marcos Magá é uma figura lendária, mitológica. Vamos embora! Que mera musical. Patrimônio imaterial. Fechou, né? Massa. Muito massa.